bom dia. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial que eu estou fazendo de aquecimento para o evento que vai ter semana que vem, que é o evento Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Então, é um evento de 3 aulas gratuitas. Quem ainda não se inscreveu e está no Instagram, acabando a live aqui, clica lá em comentários, escreve evento para você ser direcionada para conseguir se cadastrar para assistir essas 3 aulas gratuitas, tá? Não serão lives como essa daqui, serão aulas fechadas. Então, para que você consiga assistir, para que você consiga participar, para que você consiga concorrer aos prêmios que vai ter dentro dessa semana, você precisa se cadastrar, tá bom? E quem está no YouTube, acesse o link que está na bio, entra lá na minha página, né, no canal, @Carol Flaviano, e nesse canal que vocês estão assistindo a live, você vai conseguir lá no comecinho do perfil acessar o link para se cadastrar. Qualquer dúvida que não conseguir acessar, manda nos comentários para a gente conseguir ajudar, tá bom? E aí, tanto o pessoal que está assistindo pelo YouTube quanto pelo Instagram, que for se cadastrar, você vai colocar seu e-mail para o cadastro e depois você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, é ideal que você fique até o final. Por quê? Porque lá no final vai ter uma surpresa. E quando você entra, tem um presente. Então, assim, entre, acesse seu presente, receba seu presente. Se tiver alguma dúvida, manda no direct aí, quando estiver já dentro da comunidade. E não saia do WhatsApp até você participar das 3 aulas. Por quê? Porque é dentro do WhatsApp que você vai conseguir receber o link para assistir. Eu não vou disponibilizar o link para qualquer pessoa, são apenas as pessoas que estão cadastradas, tá? Eu preciso monitorar quem que vai concorrer aos prêmios que vai ter essa semana e tudo mais. Então, espero que vocês aproveitem essa oportunidade, fiquem lá no grupo e lembrando que não vai ser uma live aberta, por isso que vocês precisam estar lá. E qual que é o tema da live de hoje? O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre o seguinte. Se você está nessa live é porque o seu casamento ele está numa situação que você acha que não tem mais solução e muitas vezes você acaba pensando em desistir, né? Pensando em recorrer ao divórcio. E se você conhece alguém que também passa por isso, que também está nesse dilema, peço divórcio ou não, será que o meu caso tem ou não solução, tá? Essa é a principal dúvida que as pessoas têm. Será que eu tento, eu já tentei demais e aqui não tem mais como. Então, eu vou falar justamente sobre isso hoje. Então, se você lembrar de alguém aí que está passando por isso, se quer saber se o caso dela tem solução, clica no aviãozinho que está aqui na tela para vocês. Sabe esse aviãozinho de encaminhar? Encaminha essa live para essa pessoa, para ela conseguir saber se o caso dela tem solução. Eu trouxe aqui uma série de casos para dizer para vocês se tem ou não solução, se eu tenho ou não relato de pessoas que conseguiram transformação no casamento nesses casos. Então, se você lembra de alguém aí, ou se você está passando por isso, presta atenção, fica até o final, porque hoje você vai conseguir saber se é possível ou não salvar o seu casamento, quais são os casos que eu realmente acho que não tem como, que é difícil. Então, vamos falar sobre isso, quero esclarecer tudo isso aqui para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar sobre exatamente esse momento que você está vivendo. Você não está vendo resultado no seu casamento, você está vendo o seu casamento cada vez mais indo para o divórcio, você não quer se desfazer da promessa que você fez para Deus, que você fez diante de Deus ali, você não quer abrir mão da família que você construiu, de tudo que vocês construíram até então, e quando você olha ao redor, você só vê pessoas que parece que está todo mundo feliz no casamento, né? Parece que só tem pessoas que estão de bem ali com o marido, ninguém está passando por dificuldade, só você. E aí você se sente um peixe fora d'água, né? Você fala, meu Deus. E muitas vezes, quando você vai se aconselhar com uma pessoa, uma amiga ou alguém da sua confiança, muitas vezes você tem a percepção de que essa pessoa
acha que o melhor que você tem que fazer é desistir do seu casamento, é desistir da sua família, né? E não é isso que você quer. Por isso que vem essa dúvida: tento ou não, invisto ou não em lutar pelo meu casamento, em lutar pela minha família. Eu sei que vai passar isso pela sua cabeça, mas fica tranquila. Hoje você não vai mais ficar na dúvida se tem ou não, ou se o seu caso tem ou não solução. Então vamos lá. Vou falar de casos muito comuns que as pessoas acham que não tem mais solução, mas na verdade tem. Um deles é: o marido tá indiferente, começou a ficar indiferente, o marido tá rejeitando a mulher, e aí a mulher ela começa a desconfiar que o marido possa até estar se relacionando com outra mulher. Carol, esse caso tem solução? Sim, tem solução. Então, por exemplo, vamos supor, seu marido ele chega cansado. Ele chega em casa cansado do trabalho, ele mal olha para você, senta no sofá e já vai direto para o celular. Então, se você tá nessa fase do seu casamento, em que seu marido chega, ele senta, ele não tá nem aí, ele não tá dando bola, ele fica ali no celular, ele leva esse celular em todo lugar que ele vai, até no banheiro ele leva, fica um tempão lá conversando e você não tem senha, não tem nada. E aí você acha que pode ser outra pessoa e aí você acha que não tem mais o que fazer. Tem sim o que fazer. O que você precisa entender é o que faz o homem recorrer àquele celular. Então, para esse caso, existem uma série de situações que foram acontecendo ao longo do casamento que faz com que esse homem tenha o celular como fuga, tá? Eu vou falar sobre cada um desses casos muito mais no evento, mas eu quis trazer só a esperança aqui para vocês de entender que tem, e você consegue fazer isso, você consegue salvar o seu casamento quando você entende o que faz ele recorrer ao celular, para esse caso em específico. Um outro caso que as pessoas acham que também não tem solução: meu marido disse que não me ama mais e tá ameaçando ir embora. Carol, nesse caso, tem como salvar o casamento? Por exemplo, você percebe que o seu marido começou a estar indiferente. Aqui é um caso um pouco mais crítico, né? Do que apenas aquela pessoa que está notando esses comportamentos do marido. Aqui é um marido que, você vendo que ele está indiferente, o que você faz? Você tenta agradar, aí você faz um procedimento estético, você muda o cabelo, você tenta chamar a atenção dele de alguma maneira, e aí você não consegue. Você percebe que ele está indiferente a tudo que você faz. E nessa hora você se questiona: peraí, mas o que está acontecendo? Você não me ama mais? E aí, que muitas vezes o homem responde: olha, eu não te amo mais, ou eu não sei se eu te amo mais. E nesse momento você leva um balde de água fria, né? Você fala: caramba, então não tem mais como salvar o meu casamento assim. E Carol, tem como salvar? Tem. Sabe por quê, gente? Porque o amor, as pessoas elas têm um entendimento errado do que é o amor. Muitas pessoas rebaixam o amor a apenas um sentimento. Então, o que aquele homem está te dizendo é que ele não te ama mais porque ele está tendo um entendimento de que o amor é um sentimento. Ou seja, quando ele parou de sentir alguma coisa, ele acha que não tem mais amor ali. Só que não é isso que é o amor. E quando você, mulher, aprende o que é, mostra para o seu marido e ele começa a entender também o que é amor, aí sim você consegue salvar o seu casamento. Só que muitas mulheres desistem nesse momento porque fala: puxa, ele não me ama mais, não tem mais o que fazer, agora acabou. E não é assim, tá? E aí, por exemplo, o que acontece? Nesses casos, o amor, o sentimento, agora vamos falar de sentimento, o sentimento, ele tá adormecido. Só que, quando você aprende como reacender esse amor, aí sim você consegue salvar o casamento. Eu tenho casos, relatos de aluna em que o marido falou também que não amava mais, falou que não sabia, e elas se sentiam, nesse momento, é como se elas estivessem no fundo de um poço, sabe? E que nesse poço de sofrimento, tudo que elas sentiam, elas não conseguissem sair daquilo. Elas achavam que ali era o fim do casamento delas. E não é. Quando você aprende como reacender,
aí sim você consegue salvar o seu casamento, mesmo quando o homem disse que não te ama mais, tá? Então, se isso aconteceu com você, aconteceu há pouco tempo, não desanime. Eu tenho casos, isso aconteceu no meu casamento, aconteceu no casamento de várias alunas minhas. O homem falou que não amava e hoje eles estão com o casamento restaurado. Então, não desanime. Terceiro caso, aqui que as pessoas acham que não tem solução, mas tem. O marido traiu, meu marido me traiu, e ele não tá demonstrando nem arrependimento. Nossa, Carol, tem como salvar o casamento nessa situação? O marido traiu, o marido desrespeitou, e tem como salvar? E eu compreendo completamente você achar que não tem. Por quê? Poxa, o cara te traiu, o cara te desrespeitou. É o cúmulo, sabe, do desrespeito. E ele nem pediu perdão, ele não se arrependeu. Como que eu vou salvar um casamento assim? Sabe o que acontece? Na visão do seu marido, se ele traiu e ele não tá arrependido, é porque ele, na visão dele, ele vai ser feliz com outra mulher. Na visão dele, o amor que ele considera que é amor, que nem ele sabe, né? Ele tá apenas sentindo ali uma paixão naquele momento. Ele acha que ele vai ser feliz com aquela pessoa. Só que quando a esposa ela vira esse jogo e ela começa a atrair o interesse desse homem, aquela mulher ela passa a ser desinteressante. É como se quando a esposa é traída, a amante ficasse aqui, né? Porque o marido quer ir embora com ela, não tá nem arrependido, e a esposa ela fica aqui nesse nível bem baixo. Só que quando a esposa começa a virar esse jogo, ela faz isso. Aí o homem olha e fala: puxa, aí sim ele se arrepende. Então, assim, se você tá numa situação em que o seu marido ele ainda não se arrependeu, não se preocupe. Quando você aprende o que você precisa aprender para virar esse jogo, ele se arrepende do que fez. E eu tenho relatos também de alunas que aconteceu exatamente isso, tá? Tem até uma aluna que ela comentou comigo, né? Ela usou as estratégias que eu ensino no método Mulher Deck, que é o método que eu aplico dentro do programa Ela no Lar. O marido dela estava se relacionando com uma outra mulher e estava até séria a situação ali, o caso. E ela foi muito sábia, inclusive o marido dela falou isso para um parente dele, que a esposa foi sábia, que fez com que ele enxergasse o valor da família dele. Então, olha só como a gente não desistir antes de fazer o que precisa ser feito. É possível, sim, salvar o casamento. Só que, se você desiste, como que você vai saber, né? Se dava certo ou não. Por isso que tem que fazer o que precisa ser feito e esperar os resultados, esperar os frutos, colher os frutos, tá? Então, nesse caso, mesmo o marido tendo traído e mesmo o marido ainda não tendo se arrependido, pode ficar tranquila. Se você aprender o que você precisa fazer e fazer, você consegue ter esse arrependimento do marido, inclusive ele falando para as outras pessoas, né? Como no caso dessa minha aluna, que a esposa foi muito sábia. Em vez de afastar, ela aproximou esse homem, tá? Agora vamos lá, para casos em que o homem e a mulher tá separado, mas apenas dormindo em quartos separados. É possível salvar o casamento nessa situação em que a gente não se entende mais, é tanta raiva, é tanto desentendimento que a gente não tá mais nem suportando ficar no mesmo quarto, dormir na mesma cama, e aí a gente quer se separar e só não se separou ainda fisicamente de casa por conta da questão de móveis, quem que vai alugar, quem que vai comprar móveis, só por conta dessa questão logística mesmo, que ainda não houve a separação. Carol, nesse caso, é possível ainda salvar o casamento? É sim. Inclusive, eu tenho alunas, inclusive hoje eu até coloquei um depoimento dela nos stories do Instagram, que eles estavam separados, sim, de quarto. O marido já tinha até pedido entrada, gente, no divórcio. Já tinha dado, o marido tinha dado entrada. Eles cancelaram esse divórcio e eles estão hoje, aos pouquinhos, passo a passo, conquista a conquista, restaurando o casamento deles. Então, olha só,
Por quê? E por que isso é possível, mesmo estando em quartos separados, mesmo que a princípio a decisão esteja tomada? Porque quando a mulher começa a mudar os comportamentos e atrair o interesse do marido, quando ela muda a postura dela, quando ela se coloca uma mulher mais poderosa, mais firme, mais sábia, esse homem começa a prestar atenção. E isso é extremamente intrigante e atraente para os homens, tá? E aí, ele fica tentado a desistir. Tem até uma aluna minha, que ela não tá nem 2 meses no programa, foi super recente, assim, e o marido dela tava super certo que ia embora. Estavam, né, dormindo em quartos separados, ele também já estava fazendo todos os trâmites do divórcio, e ela começou a se mostrar com essa postura mais poderosa, e ele começou a reparar. Ele falou, nossa, mas você tá... Por que você tá tão feliz, né? E pergunta se ele foi embora. Pergunta se ele deu entrada no divórcio. Não deu. Eles estão no processo de restauração. Então, olha só. Mesmo quando vocês estão dormindo em quartos separados, não desista. É possível, sim, salvar o casamento. E agora, um outro caso. Carol, meu marido, ele me traiu. Ele disse que se arrependeu. Só que ele voltou a me trair. Então, assim, eu perdoei, meu marido já voltou para casa, só que de uns tempos para cá começou a ter aqueles velhos comportamentos, eu fui investigar, estava me traindo de novo. Nesses casos, tem como salvar o casamento? Tem. Sabe por quê? Uma coisa que a gente acha, um erro comum que a gente tem, assim, é a gente achar que só o marido se arrepender e só voltar para casa é o suficiente para o casamento ser restaurado. Muito pelo contrário. E esse erro, ele vem do entendimento errado de onde fica a traição nesse casamento. Sabe por quê? Tem muitas mulheres que acham que a traição, ela é a causa que levou o casamento a quase divórcio. A traição é a causa, mas não é, gente. A traição, ela é a consequência. Então, se mesmo o seu marido tendo parado de trair, ele voltou, mas os problemas que fizeram o casamento chegar onde chegou ainda estiverem ali, muito provavelmente grandes chances tem dele voltar a trair, entendeu? É a mesma coisa. Quando a gente dá... Nosso filho tá com febre. Meu filho tá aqui com febre, e aí eu vou lá e dou um remédio para baixar a febre. O que acontece? A febre, ela até abaixa por um tempinho ali. Deu aquele efeito do remédio, ela volta. Aí você vai e medica de novo. Se em 48 horas ela continua voltando, o que você vai fazer? Você vai falar, ai, não tem mais salvação? Não, o que você vai fazer? Você vai para o médico e você vai buscar a causa daquela febre. É a mesma coisa que acontece no casamento. Se o seu marido traiu, se o seu marido se arrependeu, não adianta só ele ter voltado. Enquanto vocês não pararem para resolver os problemas que fizeram o casamento chegar onde chegou, muito provavelmente ele vai voltar a te trair. Tá? Então precisa estar presente para isso. Precisa prestar atenção nisso. E um outro caso. O meu marido já saiu de casa, ele já foi embora, ele foi morar com os pais, ele deu entrada no divórcio, e aí nesse caso você fala, pronto, agora acabou. Agora não tem mais jeito, né? Ele foi embora, foi morar com os pais, ele tá ali já dando entrada no divórcio, ele me abandonou os nossos filhos, abandonou a família, então não tem mais solução. Tem sim. E eu tenho dados, tenho resultados de pessoas, de mulheres que nessa situação, mesmo estando nessa situação, conseguiram reverter e o marido voltou para casa e ela começou a resolver os problemas que fizeram o marido sair. E hoje o casamento está restaurado. Então, assim, quando você aplica a estratégia certa, ele começa a perceber a besteira que está fazendo de abandonar a família. Só que, se você é uma mulher que, além de não aplicar a estratégia certa, comete erros que fazem ele se afastar ainda mais, muito provavelmente aí tá acabado, entendeu? Por isso que na primeira aula do evento, no dia 25, segunda-feira que vem, não percam, hein, gente? Anota na agenda, coloca no calendário.
Eu vou falar sobre os principais erros que as mulheres cometem tentando salvar o casamento, mas na verdade estão afastando mais o homem, tá? Então, nesse caso, também tem solução. E agora eu vou falar sobre os casos que são mais desafiadores. Eu falo desafiador porque para Deus nada é impossível, mas são casos que realmente, esses eu falo, olha, se tiver salvação, é um processo muito mais difícil, muito mais doloroso, e que envolve, muitas vezes, até um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento diferente, que é, primeiro, casos de agressão, tá? Então, se tem agressão no casamento e a esposa aceita esse tipo de agressão, muito difícil, gente. Muito difícil você restaurar um casamento quando a esposa aceita esse tipo de situação, esse tipo de agressão. Um outro caso em que eu vejo que é bem difícil restaurar também. Quando o homem foi embora há muito tempo, e esse muito tempo, assim, mais de um ano, sem recaídas. Ou seja, o marido foi embora, vocês nunca mais tiveram nem contato, ele nunca mais nem te procurou, é apenas aquele contato, sabe, básico. Nesses casos também é muito difícil salvar o casamento. E quando o marido foi embora, porque constituiu outra família. Ele foi embora, ele se relacionou com outra mulher, ele já está casado, está com filhos, está bem, está feliz. Nesses casos, esses 3 casos aqui, ó, que eu falei para vocês: agressão, marido que foi embora há muito tempo e não tem mais contato, marido que constituiu outra família. Esses 3 casos, se você passa por eles, realmente nesses 3 eu não consigo te ajudar. Mas todos os outros, e eu quero que vocês escrevam aqui, tá? Se vocês conseguiram se enquadrar em algum deles, escreve aqui para mim para eu saber. Se você tá em algum desses que você achava que não tinha solução, ou se você conhece alguém que estava em um desses casos que achava que não tinha solução, mas que tem, e que tem relatos que tem solução, tá? Então, se você se enquadra em algum deles, vamos continuar aqui, que a gente vai continuar falando sobre isso. Então, vamos lá. Quais são os prejuízos de desistir do casamento em situações que têm solução, né? Se você se enquadrou em um desses casos, qual que é o prejuízo de você desistir do seu casamento, já que você está enquadrada nesses casos que eu disse que tem solução? Primeiro prejuízo é você desestruturar completamente a sua família. Por quê? Você se desestrutura como mulher, né? Porque você fica ali nesse momento em que você se vê sozinha, se vê desamparada, se vê com aquela dor da solidão, a dor da perda, você acompanha a dor dos seus filhos. Então, acontece uma desestrutura familiar mesmo. E aí, gente, nesse momento, sabe quem que tá ganhando com tudo isso? É o diabo. É ponto pro diabo. Toda vez que ele consegue convencer uma mulher a desistir da sua família, desistir do seu casamento, desistir da promessa que ela fez diante de Deus, o diabo tá ali comemorando. Ele tá ali falando: eu consegui destruir mais uma família. Eles caíram na minha armadilha. Então, esse é um dos prejuízos, é a desestrutura familiar. Desestrutura familiar é tudo que o diabo quer. Por quê? Porque aí a mulher, ela fica psicologicamente afetada, o homem fica psicologicamente afetado, os filhos ficam psicologicamente afetados. E o que acontece com pessoas psicologicamente afetadas? Elas são facilmente influenciáveis pelo mal. Entende? Por isso que o diabo odeia tanto as famílias. Por isso que o diabo, ele tenta a todo custo trazer milhares de tentações para tanto o homem quanto a mulher querer desistir do casamento. Por isso que ele se empenha nisso dia e noite. Entendeu? Então, essa desestrutura familiar, e essa estrutura da família é uma base sólida para a gente conseguir ter os ensinamentos de Deus. Se a gente desestrutura isso,
Quem que vai falar de Deus ali com aquelas crianças, com aqueles filhos? Por mais que você tente sozinha, é muito mais difícil, tá? Então, esse é um dos prejuízos que eu considero, assim, o principal. Só que, além desse prejuízo, tem o preço e o peso de encarar o divórcio. Você já parou para pensar qual que é o peso do divórcio? Você ter que abrir mão dos seus bens, se vocês têm juntos casa, juntos carro, você tem que abrir mão de parte disso. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar de você ter que encarar os seus pais, os seus avós, os seus irmãos? E eu não digo assim, porque o que eles vão falar de mim? Não, é vergonha mesmo. E não só vergonha. Você sabe que eles vão sofrer com a sua dor. Você já parou para pensar nisso? Né? Seu pai, sua mãe te criou com tanto carinho, com tanta proteção, e você recorrer a eles e falar, eu tô desamparada agora, como que não vai ser esse sofrimento para eles? Já parou para pensar nisso? Nesse peso? Eu já, porque já quase aconteceu comigo. Entendeu? Quando eu me vi nessa situação, eu comecei a pensar sobre tudo isso que eu vou falar para vocês. Você já parou para pensar de encarar o seu filho sofrendo pela ausência do pai? Você já pensou quanto que isso vai ser difícil? Ele sentindo falta do pai e você tendo que fingir perto dele ali que tá tudo bem, tendo que chorar pelo escondida para o seu filho não sentir mais do que ele já tá sentindo, a falta do pai. Já parou para pensar nisso? Tem coisas que a gente fala, Carol, mas isso é besteira. Mas você já parou para pensar nas viagens que você fazia com seu marido, com filhos, viagem de avião? E agora, como que você vai viajar de avião com 2 crianças, com mala? Nessa hora que a gente começa a prestar atenção, né? Nos pequenos detalhes. Antes a gente não prestava. Só que quando o homem vai embora, que a gente começa a perceber essas pequenas contribuições da outra parte no casamento, no cuidado com os filhos. Por mais que a dor fizesse a gente enxergar só os pontos negativos, quando o homem vai embora e a gente para refletir, a gente volta a refletir sobre os pontos positivos. Então, esse é um deles, tá? E isso só acontece quando você tá nesse momento mesmo de separação. Antes da separação, é só raiva, é só o sentimento de vai embora, eu não quero mais, desse jeito não dá. Mas depois que ele vai embora, que você começa a dar valor pro que ele fazia, aí você fala, puxa vida, e se eu tivesse tentado mais um pouco? E se eu tivesse tentado talvez uma outra estratégia? Ou se eu tivesse tentado uma estratégia que não fosse só da minha cabeça, né? Além disso, você acaba se sentindo desprotegida. Você, seus filhos, quando o homem vai embora. A gente sente mesmo. A gente sente o peso da solidão, o peso de achar que não vai ser mais feliz. A gente acha que a qualquer momento a gente vai ver o marido sendo feliz com outra mulher, mas a gente ali, encalhada, sem esperança de ter de novo uma pessoa legal. Será que a gente vai encontrar uma pessoa legal? Já começa a vir na cabeça, né? Será que ele vai querer uma pessoa que muitas vezes já tá com uma idade um pouco, né? Não é tão novinha assim, já tem filhos, já tem uma bagagem, é divorciada. Será que eu vou conseguir me relacionar com uma pessoa legal? Olha isso, gente, olha o peso de você não tentar o que for possível para salvar o seu casamento. Olha o tanto de consequência de você desistir em casos que eu falei para você que tem relatos, que eu provei para vocês que tem. Tenho provas, eu tenho alunas, aconteceu no meu casamento, aconteceu de várias outras mulheres. Entende? Além disso, quando a gente sofre essa dor, esse momento de sofrimento muito forte, a gente chega até a questionar a nossa fé. A gente chega até a questionar por que será que Deus quer que eu passe por isso? Por que eu tô passando por isso? E aí a nossa fé, ela fica o quê? Abalada. E adivinha? O diabo tá lá, só rindo da gente. Só rindo e falando, tá vendo? Tô conseguindo o que eu quero. Entende? E além disso, gente, tem aquela dor do
pós, né? Passou essa fase, tem aquele momento em que você tem que escolher se você vai passar o Natal ou se você vai passar o Ano Novo com seus filhos, porque o pai também tem direito. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no seu marido levando o seu filho para casa da nova namorada? O seu medo dela poder judiar dele, fazer alguma coisa? Já parou para pensar, gente? Em tudo isso, em todas essas consequências que um divórcio sem pensar, se um divórcio sem tentar, ao menos, pode causar para sua vida, pode causar para sua família, o medo que você vai sentir de quando seu filho estiver longe dos seus cuidados. E além disso, tem o peso financeiro, né, de um divórcio, principalmente se acaba brigado e que vocês não concordam num divórcio amigável e você tem que desembolsar ali 2, 3, 5 mil reais para um divórcio litigioso. E eu tô chutando baixo, tá? Tô chutando baixo. Já parou para pensar nisso? Então, para você que se enquadra nesses casos que eu provei que tem solução, será mesmo que desistir e se divorciar é a melhor opção? Fala a verdade. Será que é a melhor opção? Diante de tudo que a gente está conversando aqui? E aí você pode falar assim, Carol, mas eu tentei de tudo. Eu tentei fazer tudo e não tem jeito. Meu casamento não tem salvação. E eu entendo, sabe por quê? Porque eu sei que você está tentando de tudo. Eu sei que você está tentando da maneira que você acha que é lógica. Eu sei que você pede a Deus para te iluminar, que você pede a Deus sabedoria para conseguir salvar o seu casamento. Mas nesse momento que você acha que tentou de tudo e não vê mudança, é aí que você desiste. Só que, será que você tentou tudo mesmo? Será? Vamos pensar sobre isso. É como se fosse assim. Imagina que para você achar a solução para o seu casamento, você estivesse num quarto escuro. Você tem uma porta ali iluminada por uma lâmpada. E essa porta é a que você está tentando, só que essa porta você não consegue abrir. Será que se tivesse nesse quarto escuro uma outra lâmpada em que você enxergasse outra porta, outra saída, você não iria para lá para ver se essa porta você consegue abrir? O evento, o segredo do casamento, a prova de divórcio, é exatamente essa lâmpada que eu quero acender na cabeça de vocês. A lâmpada de olhar e falar assim, nossa, eu nunca tentei isso antes. E eu vou tentar fazer isso. Entende? Então, gente, inclusive, eu tenho relato de mulheres que entraram, participaram do evento, entraram para o programa Ela no Lar, que justamente elas pensavam isso, Carol, eu duvidava, eu não sabia se tinha como fazer, eu não achava que seria possível, mas como eu entendi o que eu precisava fazer, como eu entendi qual que era a minha parte, que a minha parte seria suficiente para ver mudanças nele, e quando elas conseguiram fazer isso, aí sim, aí fez sentido. Sabe por quê, gente? Quando a gente está tentando sozinha, nós temos muitos pontos cegos. Pontos que, se não tem uma outra pessoa te dizendo, se você não está fazendo um acompanhamento, quem que vai te dizer? Quem que vai conhecer o relacionamento a fundo, sem estar nele, que é você e seu marido? Quem que pode fazer isso por você? Te dizer onde você está errando e que você não está enxergando. Entende? A gente tenta fazer as coisas e muitas vezes é nossa única maneira de tentar, porque é a única que a gente conhece. A gente tenta fazer as coisas da nossa cabeça, mas será que os pontos cegos a gente está considerando? E justamente esses pontos cegos, eles são capazes de fazer você enxergar o casamento, né? Eu tenho uma aluna que a gente estava conversando sobre o caso dela, ela começou a me trazer situações da infância, adolescência, e a gente começou a voltar nessa raiz, e a gente trabalhou a partir dessa raiz. Essa é uma das alunas que já conseguiu restaurar o casamento em menos de 2 meses, com o marido ameaçando ir embora,
com um filho de 5 meses pequenininho. Entende? É ponto cego. A gente só consegue mudar o que a gente está enxergando. Se está escuro aos nossos olhos, como que a gente vai mudar? Entende? Então vamos lá. Qual que é o erro comum de mulheres que se divorciam ou que estão pensando seriamente em se divorciar? É desistir antes de tentar alguma coisa nova. Sabe por quê? Porque essa pessoa que desiste antes de tentar uma coisa nova é uma pessoa que ela vai morrer com a dúvida. Será que o meu casamento acabou porque não tinha mais jeito mesmo? Ou porque eu desisti antes de tentar uma coisa nova? E você pode ter certeza, tem muitas mulheres, a maioria das mulheres, elas se arrependem de ter tomado a decisão antes de ter tentado. Eu converso com mulheres que estão naquelas 3 situações, sabe? Que eu falei para vocês que são mais difíceis. Eu conversei esses dias com uma que o marido constitui outra família, ele já tem filhos, eles não tiveram filhos juntos, agora ele tem filho com essa outra mulher. E ela falou: eu me arrependo amargamente de ter tomado essa decisão precipitada. Só que agora eu falei para ela: agora ele tem família, né? Agora não tem como você ir atrás. Ele constituiu uma família, ele tem filhos. Então é complicado mesmo, sabe? Então, assim, as mulheres elas se arrependem de não ter tentado uma estratégia diferente. E aí, gente, o que você precisa fazer? E olha, eu quero falar isso para vocês porque eu ensino mulheres cristãs. Por que eu ensino mulheres cristãs? Porque se eu for tentar colocar na cabeça de uma mulher do mundo que o sofrimento que ela está passando no casamento pode ser transformado, é um processo, mas é uma missão, é uma responsabilidade das esposas. Se eu tento enfiar isso na cabeça de uma mulher que não tem esse entendimento bíblico do que é o casamento, ela vai falar: Carol, você tá maluca, vamos divorciar. E aí, o que acontece? Ela fica pulando de galho em galho, ela fala que tá super feliz, mas por dentro ela não tá. Por dentro ela tá super triste e amargurada porque destruiu a família. E por que eu ensino mulheres cristãs? Porque só vocês sabem o peso de um sim diante de Deus. Só vocês sabem dessa missão que Deus deu para a esposa de conseguir a salvação do marido. Só vocês sabem desse papel. E é isso que eu levanto aqui nesse canal, no perfil do Instagram. É essa missão, sabe? É essa missão da mulher de conseguir salvar o casamento, mesmo sem ver a mudança do marido ainda. Mesmo achando que o caso dela não tem solução. Mesmo achando que é impossível. É esse acreditar. E esse acreditar e confiar sem ver, só a mulher cristã é capaz de fazer. Entende? Então, entenda. O seu matrimônio, ele é sagrado. E por ele ser sagrado, o que a gente faz com algo que é sagrado? A gente valoriza, a gente cuida, a gente se dedica, a gente investe tempo, a gente investe em conhecimento para conseguir proteger. Certo? Então, gente, e uma coisa que eu sempre falo, né? Quando você tá sozinha, tentando lutar pelo casamento, o que mais você encontra são pessoas ao seu redor falando: desiste, você é bonita, você é nova, você não precisa dele para nada. Desiste. Que existe, tem homem a rodo por aí, já já você encontra outro. Isso é o que mais a gente escuta. Só que o que traz esperança para, eu percebo assim, para essas mulheres cristãs que querem salvar o casamento, é justamente esses testemunhos de mulheres que estavam no mesmo poço, na mesma profundidade de poço, de todos esses níveis que eu falei para vocês de crises que são possíveis de solucionar. Quando essa mulher que ela tá sofrendo e ela tá lá dentro do poço e ela vê uma mulher lá em cima falando: viu, eu tava aí, não desiste não, vai subindo assim, assim, assado, que daqui a pouco você chega aqui em cima. É uma esperança e é um incentivo que a gente não encontra por aí. Entende? Tô vendo as alunas chegando, falando bom dia, a Day, a Rosiane.
Bom dia. Mulheres DEC são as minhas alunas do programa Ela no Ar. Então, é um incentivo que a gente não encontra por aí. Quando você está no fundo do poço e não tem ninguém ali para te ajudar, você fala, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Mas quando você tá com mulheres que falam para você, olha, não desiste, sobe assim, sobe assado, e quando você consegue chegar na superfície, aí você se junta a essas mulheres e você fala para a próxima, né, que tá passando pelo que você passou, não desiste, você vai conseguir também. Então é realmente uma rede, sabe? Uma rede de mulheres cristãs que estão levantando essa bandeira. Entende? Então, gente, é isso. O que eu quero falar para vocês essa semana é uma semana preparatória para um evento de algo que você nunca tentou. Entende? Você nunca tentou a estratégia que eu vou te ensinar nesse evento. E é por isso que você não pode perder. E é por isso que você realmente tem que dedicar o seu tempo, se dedicar para aprender, para estudar e para resolver esse problema. Porque se você não resolver, vai acontecer tudo o que eu falei para vocês. Né? Todo esse peso do divórcio que é inevitável, todo mundo passa. Tá certo, gente? Então, quem ainda não se inscreveu, entra lá no link na bio. Escreve para quem tá no Instagram, para quem tá no YouTube, para quem tá no Instagram, acabando a live aqui, vai lá nos comentários, escreve evento, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com essa estratégia, tá bom? Tá certo? Então amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário. Obrigada, bom dia, tchau, tchau.